faço é pra ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos me esconde, só teus olhos. O que eu faço é pra ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A
glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Muito obrigado aí pela tua audiência mais uma vez, através da web rádio, através aí dessa live. Nós estamos iniciando hoje, 31 de março de 2020, último dia do mês de março, amanhã já é abril, né? Como as coisas estão correndo, passando rápido, mesmo nós que estamos em quarentena, a gente percebe que o tempo está correndo muito. Então nós vamos estar hoje com o nosso 7º programa, Quarentena com Cristo. É um programa da Igreja Batista Jardim América. Esperamos aí que você já comece já a compartilhar aí, chamar outras pessoas para poderem assistir ou ouvirem através da web rádio. O programa é simples. É um programa feito com todo carinho aí para abençoar a tua vida nesse período de quarentena. Você que está em casa, você que está nos ouvindo aí através da web rádio. Vou passar para vocês como funciona o programa, como é a grade de programação, só para você ficar inteirado aí. Então a grade de programação, obviamente a gente inicia o programa, né, com uma oração, mas antes a gente vai estar dando essas informações para vocês, nessas palavras iniciais, mas o programa mesmo em si, nós vamos estar iniciando uma sequência de grade com a oração. Nós vamos ter curiosidades bíblicas, pelo menos 2 curiosidades bíblicas por dia de programa, para você ir aprendendo mais acerca das coisas de Deus, do reino de Deus, da palavra do Senhor, da teologia bíblica. Vamos ter também leitura da palavra, que não é a pregação em si, mas é um texto breve para a tua reflexão aí. Teremos também música, 3 músicas, 3 louvores no decorrer da nossa programação. Teremos também um momento de você exercitar a tua memória, né? 3 perguntas, 3 opções para você escolher e, obviamente, 3 respostas dentro aí da palavra de Deus. E teremos também a homenagem aos aniversariantes do dia, seja de casamento ou seja aí, de data realmente natalícia. E teremos, para completar também a nossa grade, a frase de um missionário. A gente vai estar sempre trazendo aqui a frase de um missionário por dia. A nossa igreja, o nosso alvo, o nosso objetivo é sempre
tratar das questões evangelísticas de missões. Isso é o objetivo da nossa igreja. Temos como nosso tripé, obviamente, adoração, edificação e evangelização. Esse é a missão principal da Igreja Batista Jardim América. E encerrando assim a nossa programação, nós vamos ter então a pregação da palavra de Deus. Nós vamos estar junto com os irmãos meditando um trecho da palavra do Senhor. Então essa é a nossa simples grade de programação nesse período aí em que as igrejas não podem realizar os seus cultos públicos. Então nós vamos estar, enquanto ocorrer essa quarentena aí, é assim que Deus definir aí, porque é Ele que vai dar a palavra final. Terminou, acabou, a gente vai retomar então as nossas atividades normais também dentro das nossas igrejas. E também você pode mandar mensagem, você pode se comunicar conosco aí, como você está assistindo, como você está ouvindo. Obviamente nós não temos um equipamento, né, top para poder fazer essa transmissão, mas os nossos técnicos aqui a cada dia têm procurado oferecer o melhor aí, para que do outro lado você tenha pelo menos o mínimo de qualidade de som, de áudio, não é, e de imagem também dentro dos nossos recursos limitados aí. Então mande a tua sugestão, informe aí como é que está e vai interagindo aí na live aí. O telefone código de área 21 965 141 108. E também você pode nos ajudar aí convocando seus amigos, seus parentes, pessoas aí do seu ciclo, né, de amizades ou familiar. Nós precisamos aí, ou melhor, pretendemos, né, alcançar também a transmissão através do canal no YouTube. E está faltando aí 223 inscrições. Então, se você puder nos ajudar aí, para a gente conseguir essas 223 inscrições, para podermos transmitir também esse programa através do canal no YouTube. Então, sem mais delongas, dentro dessas palavras introdutórias, vamos iniciar então o nosso programa, 7º programa Quarentena com Cristo, nessa terça-feira, 31 de março de 2020, orando. Então, você que está aí ao alcance da nossa voz, convida os familiares, os amigos, né, as pessoas que temem a Deus, que realmente são pessoas que creem no poder de Deus. Então vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por mais um dia que Ele nos dá. Você que não está de quarentena aí, que pôde trabalhar, você que foi na tua empresa, na tua firma, ou está ainda na tua empresa, na tua firma aí, tá? Vamos aproveitar esses minutos aqui, se você puder aí, vamos dobrar nossas frontes, se você puder ou não. Então mesmo de olho aberto, eleva teu pensamento a Deus e vamos orar, agradecendo a Ele por mais um dia que Ele nos dá e por esse início de noite que nós estamos aqui e você está aí. Então vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado por cada um que está ao alcance da nossa voz, pelas famílias reunidas agora em suas casas, em seus lares, por aqueles trabalhadores que não estão em quarentena, mas que estão sintonizados aí através da web rádio, através dessa live, que o Senhor possa continuar abençoando, dando paz, refrigério e, acima de tudo, a Deus, esperança de dias melhores para a nossa nação, para o nosso país. E nós cremos, ó Deus, no teu poder de graça, de misericórdia e de compaixão. Por isso nós estamos agora entrando no teu trono de graça, em primeiro lugar para te agradecer, porque o Senhor é o nosso único Deus, e para te agradecer que só Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, e por isso estamos aqui reunidos como uma grande família do teu povo. Continue nos abençoar nessa programação, fale a cada um através dessas programações, dessa grade de programação humilde que foi feita para honrar e glorificar o teu santo nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos para a nossa primeira grade de programação aqui, o primeiro tópico, que é curiosidades bíblicas. Então nós temos duas curiosidades bíblicas aí para você ampliar aí o teu horizonte de conhecimento ou relembrar, trazer à memória aquilo que você talvez já tenha aprendido, mas esqueceu. A nossa primeira curiosidade bíblica de hoje está relacionado à carta aos Romanos. Carta escrita aos Romanos. Alguns estudiosos, teólogos, dizem que essa carta é um verdadeiro
tratado teológico, tá? De todas as cartas, todas as epístolas paulinas, a carta aos Romanos é um verdadeiro tratado teológico. E normalmente o que nós aprendemos e repetimos aí, replicamos, que a epístola aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Só que não foi ele que escreveu. E agora? Nossa, pastor, que é isso? Não, o apóstolo Paulo, ele ditou. O escritor da carta aos Romanos foi Tércio. Então o apóstolo Paulo não foi ele que com a própria pena ali da sua caneta escreveu ali aos Romanos, mas ele, talvez debilitado da visão dele, ele convocou um dos seus discípulos chamado Tércio, e Tércio então foi quem escreveu a carta aos Romanos. Obviamente o apóstolo Paulo recebeu a revelação de Deus, a inspiração, e foi falando, e o Tércio então foi escrevendo. Você vai achar isso em Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 22. Então escreva aí, guarde aí para conferir depois. Romanos 16, versículo de número 22, você vai conferir lá que Tércio foi quem escreveu a carta aos Romanos, ditado, obviamente, pelo apóstolo Paulo. Ok? Entendido aí a primeira curiosidade bíblica de hoje? Então vamos para a segunda curiosidade bíblica. O livro mais antigo da Bíblia, o qual todos nós entendemos e compreendemos, né? E às vezes citamos, porque ele está realmente colocado como o primeiro livro da Bíblia, tá? Só que nós precisamos entender que os livros da Bíblia, eles não estão colocados, posicionados em ordem cronológica dos escritores, no tempo e no espaço. Então, às vezes, a gente vai estar lendo os livros, né, na sequência que foi colocado na Bíblia, e nós, obviamente, a nossa mente vai associar aí como essa cronologia está de acordo com o tempo em que, ou o momento em que esses livros foram escritos. Então, não é bem assim. Tá? Então, no Antigo Testamento, por exemplo, o que nós aprendemos e vemos quando abrimos a Bíblia, até mesmo no sumário, é que o livro de Gênesis foi o primeiro livro a ser escrito. Só que, segundo estudiosos, críticos bíblicos, teólogos, o primeiro livro escrito na Bíblia, ou seja, o primeiro livro escrito, tá, por um dos profetas de Deus foi Moisés, o autor, obviamente, ali do Pentateuco, mas o primeiro livro não foi Gênesis, e sim o livro de Jó, ok? E acredita-se que Moisés escreveu o livro de Jó, tá, quando ele estava no deserto. Então, por isso que se perdeu, obviamente, os originais, os pergaminhos originais nós não temos, tá, mas de acordo com as cópias das cópias, os teólogos, estudiosos, críticos bíblicos chegaram à conclusão de que o primeiro livro foi o livro de Jó, que foi escrito bem provavelmente por Moisés quando ele estava no deserto. E logo depois, então, o livro de Gênesis. Também, em relação ao Novo Testamento, não é diferente. A gente tem Mateus como o primeiro livro do Novo Testamento, só que, se você der uma checada aí, quem tem Bíblia de estudo, vai ver que o primeiro livro escrito não foi Mateus, e sim o livro de Marcos. Então, ele não está colocado na ordem cronológica sequencial. Então, o primeiro livro é Marcos e não Mateus. Então, essas duas curiosidades bíblicas para você hoje. Então, você aprendeu mais um pouquinho acerca das coisas de Deus que não estão aí registradas, obviamente, tá, dentro do contexto aí diário que você está acostumado a viver. Então, vamos agora para a nossa primeira leitura bíblica da nossa programação. Lembrando, irmãos, que é um programa, tá? Algumas pessoas, vamos agora assistir o culto. Obviamente que é um culto, né? Nossa vida, aquilo que fazemos diariamente tem que ser um culto a Deus, mas aqui é um programa. Então, como um programa, a gente tem, né, essas grades, essas variações aí. Então, que você do outro lado entenda aí essa questão. Então, vamos agora à primeira leitura bíblica para tua reflexão já no início do nosso programa Quarentena com Cristo. Então você aí já vai também chamando outras pessoas para participarem, vai mandando mensagem aí, convidando, tá? E esperamos que esse programa
Se ele está sendo bênção na tua vida, convide parentes, amigos para ouvirem, assistirem, que com certeza também será bênção na vida deles e você também será muito abençoado por isso. O texto é 1 de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 45. Vamos lá, queridos irmãos da Igreja Batista Jardim América, vocês também aí que estão conosco aí, vamos exercitar a Bíblia, Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel. Alguns, quando vão mencionar o livro, né, vão proferir no feminino, vamos dizer 1 Samuel, então não é 1 Samuel, só para te ajudar aí, tá? Não é carta. Novo Testamento sim, é carta, então você vai dizer, tá? Primeira epístola aos Colossenses, tá? Então é carta. Já no Antigo Testamento são livros. Então, como são livros, é no masculino. Então, o primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 45, nós lemos o seguinte: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Todos conhecem o contexto, né? O jovenzinho Davi, quando ele vai levar alimento para os seus irmãos que estavam na frente de batalha lá contra os inimigos de Israel. Então nós vamos observar aqui que Davi, ele, iluminado, instruído por Deus ali, ele vai então aceitar o desafio do gigante Golias. Então todos conhecem a história aí. Golias, o gigante de 3 metros de altura, segundo estudiosos aí, ele vai então, quando olha para Davi, aquele esmirradinho, ruivozinho, jovenzinho, ele deva ter rido muito, né? Ter feito muita chacota. Mas aí Davi, né, com a sua fé, com aquilo que Deus já tinha colocado no coração dele, ele vai dizer isso para o gigante Golias. Vou repetir o texto, acompanhe comigo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi entendeu aqui que Golias não estava afrontando somente o rei Saul e o exército de Israel e o povo de Israel. Ele estava afrontando o Deus de Israel. Então ele vai enfrentar esse gigante em nome do Deus de Israel. Então, querido, você aí talvez tenha enfrentado alguns gigantes, tá? Na sua vida pessoal, social, material, espiritual. E talvez você tenha enfrentado esse gigante, tá, com a ferramenta errada. Você tenha enfrentado esse gigante, talvez, né, no teu conhecimento teológico ou bíblico, seja lá o quê. Então nós devemos enfrentar os nossos gigantes pela fé. Tá? É pela fé. Obviamente a palavra que nos move a fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então Davi vai enfrentar o gigante pela fé, ele vence o gigante, e Davi nunca mais foi o mesmo a partir desse momento que ele enfrentou o gigante. Então agora vamos ouvir a primeira música, primeiro louvor aí, reúne teu povo, tua família em casa aí, vamos começar um louvor já para cima, para o alto. Então a criançada também conhece bastante essa música, e vamos adorar a Deus com esse louvor, e vai vencendo o teu gigante diariamente. O gigante está aparecendo, está chegando, vamos de encontro a esse gigante, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do nosso Deus, pela fé, e vamos vencendo diariamente aqueles que vão se levantando contra nós. Pedra na mão, Disco Praise, é a música louvor que vamos estar agora ouvindo. Sai do chão! Pega
derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Vai, vai, derruba o gigante daqui. Pedra na mão, gigante na mira. Poder estranho é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Poder estranho é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Poder estranho é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira. Grita! Vou derrubar esse gigante. Vou derrubar esse gigante. Vai! Vou derrubar esse gigante. Pô, 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 pô. Palma da mão. Agora é sério, sai do chão. Gigante caiu, gigante caiu, caiu. Yeah. E aí, povo, deu pra saltar aí, sacudir em casa aí com a turma aí? Renatinho, sapatinho de fogo. Que bom, né? É muito bom a gente adorar a Deus. O povo de Deus é um povo alegre. Em meio a tudo isso, a gente tem que se alegrar, porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar, tá? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Apóstolo Paulo escrevendo à igreja quando ele estava preso, encarcerado. Mesmo assim, preso, mesmo encarcerado, o apóstolo Paulo ele vai escrever, tá, uma das epístolas mais alegres da Bíblia, a igreja de Filipenses. Então vamos nos alegrar também. O profeta vai dizer para nós, tá, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos vencendo aí os gigantes e com certeza Deus está no controle, sempre estará de todas as coisas. Sempre lembre-se disso. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Nada foge o controle do nosso Deus. Então você que está chegando aí agora na nossa live ou através da web rádio, você está participando do 7º programa Quarentena com Cristo da Igreja Batista Jardim América em Itaguaí. Muito bem-vindo, tá? Muito boa noite. Junta aí o teu povo aí, tua família, teus amigos, e vamos participar desse programa aqui, que ele possa ser bênção também na tua vida. Você quiser se comunicar conosco, o telefone é 21 965 14108, está passando aí na tela. E se você puder nos ajudar também, precisamos de mais 223 inscritos para que nós possamos transmitir também esse programa através do canal no YouTube. Então nos ajude aí, tá? Chame aí, convida parentes, amigos teus aí, para que a gente possa alcançar o quanto antes aí esses 223. Qualquer dúvida em relação ao link, mande para nós aqui, que nós vamos emitir para você, repassar para você através aí do WhatsApp. Então, dando prosseguimento aí na nossa humilde programação, mas eu creio que tem abençoado a tua vida aí. Vamos agora para o nosso próximo quadro do programa Quarentena em Cristo, que chama-se Exercitando a Memória. Como é que está a tua memória bíblica aí? Como é que está o teu conhecimento aí? Aprendeu, esqueceu, deu amnésia? Então vamos exercitar a memória aí. 3 perguntas, você terá 3 opções de respostas e você terá aí 3 segundos aí para pensar, tá certo? Então vamos à primeira pergunta. Qual apóstolo era irmão de Tiago?
Qual apóstolo era irmão de Tiago? Letra A, João. Letra B, Tomé. Letra C, Pedro. Então, para você pensar, pensou? Qual a tua resposta? Quem falou João acertou. Então, João era o irmão de Tiago. Você pode conferir isso lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 2. Foi quando o Senhor Jesus chamou os seus apóstolos. E ali está a referência de João, irmão de Tiago. Segunda pergunta agora para exercitar a tua memória. Ok? Preparado aí? Segunda pergunta. Vamos lá então. Qual era a menor tribo de Israel? Nós sabemos que Israel foi dividida em 12 tribos. Quando eles entraram, então, saíram do Egito e na peregrinação até a Canaã, Israel foi dividido em 12 tribos. A pergunta é, qual era a menor das tribos de Israel? Letra A, Benjamim. Letra B, Dan. Ou letra C, Manassés? Pensou aí? Então vamos à resposta. Salmo 66, versículo 27, a resposta é a tribo de Benjamim. Então você que falou aí Benjamim, você acertou. A tribo de Benjamim era a menor tribo de Israel. Terceira e última pergunta de Exercitando a Bíblia, para você que está nos acompanhando aí, é a seguinte: a quem Paulo chamou de meu companheiro de lutas? Então teve um momento em que o apóstolo Paulo chamou alguém de companheiro de lutas e isso foi registrado na Bíblia. Então vamos lá, quem foi que Paulo chamou de meu companheiro de lutas? Letra A, Apolo. Letra B, Arquipo. Letra C, Áfia. Pensou aí? Então vamos lá para a resposta. A resposta correta é Arquipo. Filemão, capítulo 1, versículo 2, você pode conferir isso lá. Arquipo é a quem Paulo chamou de meu companheiro de lutas. Confira lá em Filemão, capítulo 1, versículo de número 2. Espero que você tenha acertado aí todas as 3 perguntas, exercitando assim a tua memória bíblica. Então vamos agora para os nossos aniversariantes do dia. Hoje temos um membro da igreja que está completando mais um ano de vida, Geraldo Menezes de Souza. Então, irmão Geraldo, nossos mais sinceros votos de paz e felicidade e prosperidade em todos os sentidos para você, para a tua casa e para a tua família. E vamos orar então, agradecendo a Deus pela vida do irmão Geraldo Menezes e você também, que não está relacionado no boletim da igreja como membro efetivo da igreja, ou você é membro agregado, ou você que está nos assistindo aí pela live, pelo web rádio, se você está completando mais um ano de aniversário hoje, ou também de união conjugal, casamento, nós queremos também orar por você. Agradecer a Deus por mais um ano que Deus concede você viver nesse mundo e mais um ano de vida conjugal aí com o seu cônjuge. Vamos orar então. Deus, te agradecemos por mais um ano de vida do irmão Geraldo e todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, que completam hoje mais um ano de vida. Em nome de Jesus, só venha abençoá-los, ó Deus, rica, abundantemente, que ele, juntamente com seus familiares ou ela, possa verdadeiramente entender que o Senhor é um Deus que nos ama e quer o melhor para nós que somos seus filhos. Abençoe também todos aqueles que estão completando mais um ano de vida conjugal e que esse casal, essa família possa cada vez mais se manterem juntos nos sagrados laços do matrimônio, que oramos em nome de Jesus. Amém? Então vamos agora para a frase do missionário do dia. Então a frase hoje do missionário do dia, cada dia nós vamos estar trazendo aqui a frase de um missionário. Hoje essa frase é de Adoniran Judson. Adoniran Judson, ele viveu em 1788 até 1850. Foi um dos grandes missionários da palavra de Deus. Ele disse o seguinte, frase dele: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com os seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos.
Que palavra do nosso missionário, né, que já está na glória do Senhor, Adoniran Judson. Vou repetir essa frase dele, muito própria para os nossos dias de hoje. Ele disse o seguinte: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Então vamos agora à segunda música, o segundo louvor da nossa programação, o poder da oração com Alda Célia. Então ouça também essa música, esse louvor que possa edificar também a tua vida. Vamos ouvir o poder da oração. Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer a trombeta, vai tocar e Deus vai mover os céus, vai mover, vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, eu vou abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Todo o seu coração, vou levar meus problemas pra Deus. Levante as suas mãos e entregue tudo no altar. Ele vai agir. Minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio sim, eu creio no poder da oração. Muito bem, meus irmãos, amigos, você que está nos acompanhando aí, esse é o 7º programa Quarentena com Cristo da Igreja Batista Jardim América em Itaguaí. Então nós vamos agora para a pregação da palavra, mensagem de Deus para você. Aquilo que Deus colocou
para que nós pudéssemos transmitir através da Bíblia Sagrada. Então abra a tua Bíblia aí, por favor. Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16 apenas. Mateus 5, capítulo de número 5, o livro é o livro de Mateus, o versículo é de 13 a 16, ok? Podemos ler? Diz o seguinte o texto: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Amém? Então esse é o texto que nós vamos juntos meditar com os irmãos e com os ouvintes do programa Quarentena em Cristo nesse início de noite de terça-feira, 31 de março. O tema dessa mensagem, se você assim quiser estabelecer um tema, né, nós temos uma linha de raciocínio e o tema é sal e luz. E antes de fazer estas afirmações aqui, o contexto, o capítulo 5 de Jesus, para você entender, aqui é o chamado Sermão do Monte, é o Sermão da Montanha. É a primeira mensagem que o Senhor Jesus ele vai pregar para as pessoas que estavam o seguindo ali. Então Jesus ele vai falar acerca das bem-aventuranças e obviamente logo em seguida ele vai entrar nessa questão aí, dizendo para todas aquelas pessoas que ao ouvirem Jesus, porque todos aqueles que têm um encontro com Jesus, obviamente que eles não saem da mesma forma que tiveram esse encontro com Jesus. Então alguém que entende o chamado, a palavra, que abre o coração e deixa essa palavra entrar, obviamente que vai ser transformado pelo poder dessa palavra. Depois então do Senhor Jesus, ele falar acerca das bem-aventuranças, reunindo ali o povo à volta dele, pregando sobre isso, ele vai então proferir essas duas palavras chaves para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vós sois o sal da terra, versículo 13, a parte A, e vós sois a luz do mundo, versículo 14, também a parte A. Então, antes de fazer essas afirmações, o Senhor Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos acerca da vida daqueles que creem na graça de Deus. Então, quem crê na graça de Deus, quem crê na misericórdia de Deus, quem crê na transformação do poder da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus, obviamente que ele vai receber, através do Espírito Santo de Deus, poder para quê? Para ser sal e para ser luz nesse mundo. Então, do versículo 1 a 12, a gente vai ver o Senhor Jesus pregando e ensinando acerca dessas questões. E o versículo de 13 a 16 que nós lemos, ele vai tratar agora da parte que nos cabe. Nós ouvimos, recebemos e devemos praticar. Então vamos voltar aqui ao versículo 13, a parte A, onde nós lemos o seguinte, palavra de Jesus para todas aquelas pessoas que estavam ali, e para nós também, para você que também que está ao alcance hoje da nossa voz. Vós sois o sal da terra. Então, uma das coisas para a gente entender um pouco aqui do contexto, Jesus sempre procurava trabalhar com questões da época para fazer analogias daquilo que a pessoa vivia no dia a dia, para poder assimilar melhor a mensagem do Evangelho. Tá? Os teólogos chamam isso de parábolas, né? O que seriam parábolas que Jesus contava? Era para jogar luz no seu sermão, era para dar um melhor entendimento às pessoas daquilo que ele pregava. Então ele usava coisas do cotidiano
de cada um para poder enfatizar o aprendizado. Então, quando Jesus vai dizer, vós sois o sal da terra, na antiguidade, o sal ele era tão importante, para que os irmãos entendam isso, que alguns povos, algumas tribos entravam em guerra para poder terem sal, para poderem terem áreas que produzem sal. Então, o sal era tão valorizado também que parte da remuneração dos soldados romanos, não é? Ou alguns outros soldados de outros exércitos, eram feitos através de sal. Então eles não somente recebiam as moedas, alguns deles recebiam o sal como parte desse salário. Daí vem a palavra salário. Então a palavra salário vem disso, dos soldados, né, que recebiam como seu pagamento não somente questão de moedas, mas se recebiam também partes em sal. Então, no passado, também, obviamente, você sabe disso, que não havia geladeiras, não havia freezers. Então, o que ajudava na conservação dos alimentos, para que os alimentos durassem mais tempo e não apodrecessem? O sal. Então o sal existe desde que mundo é mundo, e o homem aprendeu logo a utilizar o sal como forma de conservante dos alimentos. Então o sal evitava que os alimentos estragassem. Sem o sal, alguns alimentos, por exemplo, como carne, como peixe, logo que iriam apodrecer, não iam ser conservados. Então, trazendo agora para o campo espiritual, quando Jesus vai dizer, vós sois a luz do mundo, e a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é para hoje, é para nós, ela é contextual, ela é aplicação diária para nós. Quando o Senhor Jesus vai dizer, vós sois o sal da terra, o que seria do mundo hoje sem os cristãos? O que seria desse planeta sem nós crentes, sem nós filhos de Deus? O que você acha que já tinha acontecido com esse planeta? Já tinha virado o caos total. Porque além do Espírito Santo de Deus, o que dá um freio, que coloca um freio na imoralidade, na falta de ética, na corrupção, na violência, em tudo de ruim que a gente vê gerado pelo antideus que é Satanás nesse planeta, o que põe um freio nisso somos nós crentes. Somos nós filhos de Deus, porque se não fôssemos nós nessa terra, já tinha apodrecido toda a instituição, tá? Nada mais teria subsistido aqui. Então, com certeza, as coisas já estariam destruídas por completo, porque nós, crentes, nós, filhos de Deus, é que realmente fazemos a diferença nessa sociedade para que ela não se apodreça de vez em todos os sentidos. Então, também, fazendo uma analogia para você entender agora, quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, quem cozinha sabe muito bem que o tempero mais importante de uma cozinha é o sal. Você já comeu comida sem sal, insossa, né? Normalmente quem está internado, quem está hospitalizado, né, a primeira coisa que eles fazem é retirar o sal todo. Por isso que aquela comida fica sem sabor, insossa, né? E por isso que ninguém gosta de comida de hospital, né? Porque ali eles procuram tirar praticamente todo o sal da alimentação ali. Então, na sociedade em que nós vivemos, quando alguém tem a Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, essa pessoa ela vai se tornar o mais importante tempero para aqueles que estão à sua volta. Então o crente tempera o mundo, o crente tempera aquilo que está à volta dele. Ele é o tempero da família, da casa, do trabalho, do colégio, da faculdade. E o curioso é que para salgar, o sal ele precisa entrar em contato com o que vai salgar. Ninguém vai conseguir salgar nada de longe, tá? O saleiro está aqui, o sal está aqui, aquilo que precisa ser salgado está do lado. Pega o exemplo aqui, essa caneta e essa tampa. A caneta, a tampa é o sal e a caneta precisa ser salgada. O sal não vai entrar por osmose aqui na caneta, então tem que ser salgado, tem que ter contato para se salgar. Então, se não houver contato entre o sal que precisa ser salgado, não vai haver ali essa questão ali de realmente mudar o sabor e mudar o tempero. Então houve um período na Idade Média, por exemplo, só para você entender, em que muitos cristãos eles tinham a ideia
de que deveriam se afastar do mundo e das pessoas. O mundo está corrompido, a sociedade está corrompida, as pessoas estão corrompidas, então vamos nos isolar, vamos nos afastar do mundo, das pessoas, e eles procuraram viver aonde? Daí que surgiu os mosteiros e os conventos. Os mosteiros e os conventos surgiram nessa época, em que as pessoas achavam que deveriam se afastar de tudo e de todos. Só que também nos mosteiros e nos conventos aconteceram coisas relacionadas a pecados, que a gente não vai entrar aqui, não é o X da questão da mensagem hoje. Coisas horríveis aconteceram dentro das quatro paredes dos mosteiros e dentro também das paredes dos conventos, porque não é a questão da sociedade em si, não é questão de pessoa, é o ser humano que é pecador por natureza. Então, muitas pessoas e famílias se retiraram nesta época para o deserto, para as cavernas, também para se isolarem da sociedade. Então é importante destacar aqui que não foi isso que o Senhor Jesus nos revelou quando ele orou antes de ascender aos céus. Então o Senhor Jesus, todos sabemos que depois da ressurreição, ele passou aqui 40 dias, dando os últimos ensinos, as últimas instruções aos seus apóstolos, e antes dele ascender aos céus, ele vai fazer uma oração. Você pode conferir lá em João capítulo 17, versículo 15, João 17, 15, está lá a última oração que o Senhor Jesus faz aqui no plano terreno, antes de ascender aos céus. O que ele vai dizer ali? Qual é a ênfase da oração de Jesus ao Pai? Pai, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então Jesus não pediu para nós ficarmos isolados do mundo, e sim para que nós fôssemos guardados do mal, que Deus, o Senhor, nos protegesse, nos livrasse do mal. Então não podemos confundir com fugir do pecado, fugir da aparência do mal, com fugir do mundo. Então tem textos bíblicos que dizem, olha, fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Mas nós não podemos confundir isso como fugir do mundo. Como podemos declarar, ou melhor, como podemos proclamar o evangelho às pessoas, à sociedade, ao mundo, fugindo e se isolando de tudo e de todos? Como é que a gente vai salgar essa sociedade se a gente se isolar e se a gente fugir das pessoas? Então nós temos que ser agentes de transformação e não sermos transformados por essa sociedade. É que o apóstolo Paulo vai dizer muito bem isso, a carta aos Romanos. Nós somos agentes transformadores e não devemos ser transformados pelo mundo. Então, quando se vai salgar ou temperar algum alimento, como se utiliza o sal? Você que já cozinhou, você que já procurou salgar aí uma carne de churrasco, alguma coisa, em algum momento você utilizou sal. Então, quando você vai salgar alguma coisa, em que quantidade você vai fazer isso? Como você utiliza o sal? Em grande quantidade? Vai lá, pega aquele saco de sal ou pote de sal e despeja tudo? Com certeza não. Então também no campo espiritual não é necessário dezenas, centenas, milhares de pessoas para se fazer a diferença. Não é necessário dezenas, centenas e milhares de pessoas para se pregar o evangelho. Deus sempre chamou no individual, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então Deus sempre usa pessoas da forma individual. Ele dificilmente vai usar coletividade. Deus sempre trabalha com pessoas no individual. Então, para salgar, para temperar espiritualmente a sua casa, para salgar, para temperar espiritualmente seu lar, sua família, seu setor de trabalho, sua turma da escola, a sua vizinhança, os seus colegas de faculdade, basta você somente para isso. Basta que você seja esse sal. Basta que você venha salgar esse lugar onde você está, onde você coloca a planta do teu pé, onde você coloca a palma das tuas mãos. É isso que Deus, que o Senhor espera que nós sejamos, agente de transformação. Nós sejamos sal, Por isso que Jesus diz bem claro aqui, versículo 13, vós sois o sal da terra. Então entenda isso. Você e eu, quando nos recebemos o perdão, da salvação, da justificação em Cristo Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, e a partir do selo do Espírito Santo de Deus, nós passamos a ser do Senhor. E quando nos tornamos do Senhor, o Senhor espera que nós sejamos sal nessa terra.
que nós façamos diferença onde quer que seja. Agora, versículo 14, o outro texto, tá? O tema da mensagem hoje é sal e luz, que Deus tem para mim e para você. O versículo 14, a parte A, também é bem enfática aqui. Vamos ver de novo lá? Conferir na tua Bíblia aí na minha. Capítulo 5, versículo 14, a parte B. Vós sois a luz do mundo. Palavras objetivas de Jesus. E você sabe, por exemplo, por que as estrelas brilham? Você já estudou um pouquinho da astronomia, ou ciência, física, sei lá, alguma coisa, você deve ter estudado isso em algum momento, tá? Por que as estrelas brilham? Porque elas refletem a luz do sol. Tá? As estrelas não têm brilho próprio. Tá? Por que a lua brilha? Tá? Você já, obviamente, já presenciou um eclipse lunar. O que acontece com o eclipse lunar? É quando o planeta Terra fica entre o Sol e a Lua. Então, quando o planeta Terra fica entre o Sol e a Lua, a luz do Sol, tá, não vai passar para iluminar a Lua. E a Lua, então, vai ficar o quê? Escura. Então, a Lua brilha porque ela também o quê? Reflete a luz do Sol. E quanto menos obstáculo, menos barreiras, mais brilho, maior é o reflexo que a Lua tem. Por exemplo, você já observou as fases da Lua? Minguante, crescente, nova, cheia. Então essas fases definem bem quanto mais brilho, menos barreira que ela tem em relação à luz do sol. Então, trazendo agora para o nosso campo espiritual, tá, essa analogia para você entender aí um pouquinho, para nós, para mim, para você, nós precisamos entender que nós, filhos de Deus, nós crentes, nós não temos luz própria. Tá? O que nós somos é reflexo da luz de Jesus em nós. Então, quando nós procuramos mais andar próximo ao Senhor, alimentar mais das coisas do Senhor, viver mais para as coisas do Senhor, buscar mais as coisas terrenas, ou melhor, espirituais do alto do que as terrenas, nós vamos refletir mais o brilho do Senhor. Lembra de Moisés? Lembra de Moisés, o libertador? Quando ele foi receber as tábuas dos mandamentos lá no Monte Sinai, quando ele ficou 40 dias no Sinai pertinho de Deus, quando ele desceu, ninguém conseguiu olhar para Moisés. Tá, o reflexo de Deus na face de Moisés era tanto que Moisés teve que colocar um lenço para proteger, porque ninguém conseguia olhar a face de Moisés, porque Moisés estava ali o quê? Refletindo o brilho do Senhor. Então, trazendo agora para o nosso campo espiritual, se você não entendeu, de novo vou repetir, nós somos reflexo da luz de Cristo em nós. Então, o que somos é o reflexo daquilo que permitimos que o Senhor faça em nós. Então, o Senhor não vai fazer nada em você, nada em mim, através de mim, por mim, ou por você, através de você, que a gente não queira, tá? Que a gente não permita. Então, permita-se ser instrumento de Deus. Permita-se ser bênção de Deus. Então, nesse momento aí de quarentena, de casa, de residência, que você está tendo todo o tempo do mundo aí, quem não está trabalhando, tá? Procure estar mais próximo das coisas do Senhor. Procure mais uma ligação, vamos dizer assim, mais espiritual com Deus, através do Espírito Santo que está em você, que interage, tá, com o Espírito de Deus. Então, assim vai fazer com que você reflita cada vez mais o brilho de Jesus. Então, quanto menos obstáculos, quanto menos barreiras, mais brilho de Cristo em nós. E quais são essas barreiras? Preciso dizer para você, né? Tudo aquilo de errado que a gente faz, tudo aquilo que a gente contraria Deus e a palavra de Deus, são barreiras que vai nos impedir que a gente alcance, então, essa luz do Senhor em nós. Então, nós só seremos luz do mundo se nós refletirmos cada vez mais, com maior intensidade, essa luz de Cristo Jesus. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo de 3 a 5, todos conhecem o texto também, se você não conhece, tá? Ali trata da criação. E quando se trata da criação, nós vamos ver ali que havia trevas sobre a face do abismo. Então, eram trevas por completo. E qual foi a primeira palavra que Deus diz? Qual foi a primeira ordem divina diante daquelas trevas, diante daquele caos? A primeira palavra, se você não se lembra, é o que? Haja luz. E houve luz. Então, a luz veio, tá? E foi criada por Deus para quê? Para sobrepor as trevas. Então, quando Deus criou o primeiro elemento, haja luz,
a luz veio para quê? Para expor as trevas, para sucumbir às trevas. Por isso que onde a luz de Jesus entra, trevas o quê? Tem que se dissipar. Então, por isso que você entende, ou precisa entender, crente, membro de igreja, evangélico, não importa a tua denominação, que o Senhor Jesus espera que você seja não somente sal da terra, mas que seja também o quê? Luz do mundo. Então, onde há luz, as trevas deixam de existir. Luz e trevas, o quê? Não andam juntas. Luz e trevas, o quê? Não se combinam. Porque a luz faz expor o quê? A sujeira e entre tantas outras coisas que as trevas produzem. Então, por exemplo, tá? Você que vai fazer uma limpeza aí, você que está em casa, obviamente você já deu uma geral aí naquelas coisas que muito tempo você não limpa, né? Tá alguma coisa empoeirada lá. Então, quando você vai fazer uma limpeza em sua casa, vai varrer, vai limpar um estante, algum objeto, alguma coisa ali, no primeiro momento ali na penumbra você vai olhar, olha assim, não, tá limpo, tá legal. Mas logo se o sol bater ali, se vier algum raio do sol, algum feixe de luz, nós vamos perceber que tem algum pó, alguma sujeira em algum lugar suspensa no ar. Por quê? A luz expõe a sujeira. Então, no escuro, né, nas trevas, tá? Isso o quê? Jamais seria visto. Então, jamais seria percebido. Então, por isso que nós precisamos entender a importância quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Por isso que as criaturas humanas, sem Deus, sem Jesus, sem salvação, evitam a todo custo que andar na luz. Por que você acha tão difícil alguém que está no mundo em pecado, atolado lá, escravo, né, aprisionado ali pelo poder das trevas? Por que eles sentem tanta dificuldade em entrar num templo, em congregar ou participar de um culto? Porque quando eles percebem o estado deles ali, eles não têm forças para quê? A escuridão vai dominá-los ali e eles não conseguem o quê? Enxergar ali e se aproximar da luz. Então eles vão evitar todo o custo o quê? Andar na luz. Preferem a escuridão, preferem andar nas trevas. Então, por isso que você e eu, nós precisamos entender muito bem essa questão. Abra a tua Bíblia aí também, para a gente examinarmos juntos um texto. Está em João capítulo 3, no versículo de número 5. João capítulo 3, melhor dizendo, versículo de número 19. João 3, 19. Vamos ver outra palavra de Jesus aqui, muito interessante. João capítulo 3, versículo de número 19 ao versículo de número 21. Abriu tua Bíblia aí? Então vamos juntos conferir o texto aqui. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer aqui também, e João o apóstolo vai registrar. Está escrito o seguinte aqui, João 3, 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20 do capítulo 3 de João diz, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras. Ele termina dizendo o seguinte, versículo de número 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então aqui o Senhor Jesus deixou bem claro aqui, tá, que ele é o quê? Ele é a luz do mundo. Está logo no início do versículo aqui, João vai sempre repetir essa questão aí. Então voltando aqui para o texto de Mateus capítulo 5, nós precisamos entender, você precisa entender, então fica bem claro, bem esclarecido aqui na nossa mente essa questão, a diferença dos crentes para os não crentes, a diferença daqueles que temem a Deus, daqueles que não temem a Deus. Como? Nas atitudes, nas ações, no vocabulário, nas vestes, no comportamento e por aí vai. Então você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, as suas atitudes diferem daqueles que não são.
Você e eu que somos filhos de Deus, nossas ações, vocabulário, a minha boca, o meu vernáculo, tá? Eu não posso xingar palavrão, não posso amaldiçoar. Na mesma boca, o Senhor disse, não pode jorrar duas fontes. Eu e você que somos filhos de Deus, nós temos que ter vestes dignas. Nós que somos filhos de Deus, nós devemos prezar pelo nosso comportamento ético, moral, de bons costumes. Porque nós o quê? Somos luz. Éramos trevas, agora somos luz. Então quem é luz anda de acordo com aquele que é a luz maior, que é Jesus Cristo. E para finalizar aqui, para nós terminarmos, a mensagem bíblica, a mensagem do Senhor para você e para mim, para todos nós hoje, vamos novamente enfatizar o versículo de número 13 e 14 do capítulo 5, onde Jesus vai dizer o seguinte: depois de pregar o sermão da bem-aventurança, vós sois o sal da terra. E ele vai dizer o seguinte: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, se você é sal, querido, tá, você precisa realmente exercer o teu papel de sal, porque senão, se você não servir para salgar nada, a Bíblia diz que você vai ser lançado fora e vai ser pisado pelos homens. É tantas pessoas aí que se dizem crentes, membros de igreja, líderes, pastores, que vivem sendo pisados, humilhados, injuriados pelos homens. Por quê? Porque não andam na luz, não vivem como a Bíblia diz que devam viver. E vós sois a luz do mundo, capítulo de número 14, não se acende... Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Então ninguém vai acender uma luz, para você entender que o texto, e colocar embaixo de uma mesa. Você não acende uma vela, uma lâmpada no escuro e esconde. Você quer colocar num local mais alto, para que ela possa iluminar o ambiente por completo. Então são essas duas palavras-chave que Jesus tem para mim, para você, nesse tempo aí de quarentena. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Então, sal e luz. Porque quem já foi salgado pelo Evangelho de Cristo vai salgar outras pessoas. Quem está ligado na luz que é Jesus vai refletir essa luz naturalmente por onde passar. Então que você entenda que quem já entrou no Santo dos Santos, tá? Quem já experimentou do Senhor, já provou da glória do Senhor, não vai querer mais voltar em caminho de trevas. Então, pense, reflita em tudo aquilo que você ouviu hoje. Vamos agora para a música, tá? O que a tua glória fez comigo, com Fernanda Brum, e depois voltamos então para orar por você, para orar para todos que estão assistindo esse programa, e logo em seguida, após a oração, nós vamos estar então encerrando a nossa programação de hoje. Fica agora com essa música, com essa melodia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me
Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Que mensagem. Então você é sal, você é luz. Você não pode fugir disso. E Deus espera que você haja assim. Então nós vamos orar, pedindo que você que está nos ouvindo aí, que não tenha agido, vivido como sal e luz, que você possa, a partir de hoje, de verdade, assumir um compromisso com Deus, de verdadeiramente ser uma testemunha viva do Evangelho. Seja onde quer que você esteja. Não precisa de grupo de pessoas para evangelizar, você não precisa sair em multidão, você sozinho. Você é um agente de transformação. Você só, na verdade você não está só, você está com o Espírito Santo de Deus contigo. Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar a nos ajudar no nosso dia a dia, para que possamos cada vez mais sermos sal e ser luz nessa sociedade tão corrompida, tão afastada de Ti. Usa cada um dos nossos irmãos que estão ao alcance da nossa voz esta noite, que eles queiram verdadeiramente serem agentes transformador, que eles queiram realmente serem luz, serem sal, e assim com certeza o Senhor vai fazer com que isso se cumpra na vida deles e também na vida de cada um de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos então terminando mais um programa Quarentena com Cristo, nessa terça-feira, 31 de março de 2020, e esperamos aí que você tenha sido abençoado com essa programação e possa reproduzir isso aí, repassar, convidar pessoas. E fica aqui o nosso agradecimento a Deus ao final desse programa. Agradecemos também ao irmão Diego Marques, que está aqui na técnica, operando o som aqui, ao irmão Maxwell, que está na web rádio, e ao irmão Vitor Marques, que está na live. Então são os nossos 3 técnicos aqui, diários, que estão nos ajudando aí na realização desse programa aí, para chegar a como está chegando a você que está em casa. Nosso telefone é 965-14108, WhatsApp. Nos ajude a chegar aí a concluir com 223 mais inscritos, para podermos transmitir também esse programa através do YouTube, no canal no YouTube. Então só faltam 223, nos ajuda aí a chegar lá para mais uma plataforma de transmissão desse culto. Se você gostou, se você se sentiu abençoado, depois você pode repassar aí, tá, esse programa através das tuas redes sociais aí. Então tenha uma boa noite, fique com Deus e que o Senhor te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus. Amém.